gostaria que o Euler Lopes mostrasse um texto, só um, que diga que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Tá? Não é texto que diga que ele é Deus. É que diga que ele é o Deus Todo-Poderoso. E trabalha o texto explicando onde e como ali diz que ele é o Todo-Poderoso. Perfeito. Essa é uma das perguntas que as pessoas fazem para tentar travar o trinitarianismo. Ok? Mas Jesus é o Todo-Poderoso. Entendeu? Jesus é o Todo-Poderoso. Se a essência de Jesus é espiritual, ou seja, pertence a uma natureza divina, conforme Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 5, tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus. Nós temos ali a expressão, está no dativo, mas o verbo archon, junto, eles formam uma unidade sintática, mostrando natureza. Da mesma sorte, eu coloquei a obra acadêmica, que vai trabalhar Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 em diante, vai trabalhar a questão de, o versículo 6, diz assim, en profeto feu arparcon, hiparcon, ou seja, o qual em forma de Deus, subsistindo, existindo. Isso aqui nós temos uma construção sintática no caso dativo. A expressão morphe está no caso dativo, junto com a expressão hiparchon, formando uma unidade sintática, traduzindo como natureza de Deus. Está aqui, isso aqui é uma obra acadêmica, escrita por diversos especialistas em grego, traduzir como natureza de Deus subsistindo. Isso aqui não é blá, blá, blá. Isso aqui é natureza de Deus. Então, olha só o que diz. Humilhou-se até a morte de cruz, pelo que também Deus Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e escute essa, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando fala Jesus Cristo é o Senhor, nós temos um predicativo do sujeito, meu querido. Predicativo do sujeito, afirmando peremptoriamente que esse Senhor é aquele Senhor do Antigo Testamento. Yud-Re, Vav-Re, porque ele está predicando. Da mesma forma, nós temos também, em Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, 11, 12 e 13, a mesma construção gramatical, dizendo que Jesus é o Senhor. Em termos de sintaxe, indica que esse Senhor é aquele Senhor do Antigo Testamento, e Paulo, no versículo de número 3, cita Joel, capítulo 2, mostrando todo aquele que invocar o nome do Senhor. Mas o contexto fala que é Jesus esse Senhor. Beleza? Só para deixar aqui bem claro. Voltando a Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 17, versículo de 18, ali nós temos a expressão máxima para Jesus. Nós temos lá o seguinte, quando nós que conhecemos de gramática, nós temos a expressão exousia junto com um adjetivo chamado paz. O adjetivo paz, que é um adjetivo triforme. No grego nós temos adjetivo uniforme, biforme e triforme. Quando eu tenho exousia mais o adjetivo paz, quer dizer todo, quer dizer inteiro, completo, nós temos o quê? Chamamos em língua grega pantocrator. Quando em grego nós falamos assim, quem é o
pantocrator? É o César. Quem é o César? Aquele que detém todo o poder. Quem é o pantocrator? É Alexandre o Grande. Por quê? Porque Alexandre o Grande tem todo o poder. Agora, em Mateus capítulo 28, versículo de número 17, 18, indicando que Jesus é o Todo-Poderoso. Diz que toda a autoridade, todo o poder me foi entregue. Aí esse testemunho de novo, não, mas quem é que deu para ele? Primeiro, todo, inteiro, completo, tudo. Ele é o Todo-Poderoso, meu querido. Tá? Todo-Poderoso, ele merece, ele é digno. Ele é digno da mesma forma, se disser para mim assim, mas alguém deu para ele, o verbo didomi está lá no texto, com certeza, mas Apocalipse capítulo de número 4, a partir do versículo 10, não, 4, do 1 em diante, todo o texto, o contexto, vai mostrar que, para Deus, ó Pai, digno és de receber o poder. Ele também recebe o poder, entendeu? Jesus recebeu o poder, em Apocalipse diz que Deus, o Pai, recebe poder. Em Apocalipse capítulo 5 diz que o Pai e o Filho recebem poder. Ok? Eles são pantocratores. Pelo amor de Deus. Vou citar mais uma vez. Quando eu tenho um adjetivo paz, junto com exousia, autoridade, poder, esse adjetivo quer dizer todo, inteiro, completo, absoluto. É vários versículos que tem nessa construção gramatical. É o mesmo versículo que nós temos pelo menos é o mesmo adjetivo que nós temos na construção de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Lá tem um tipo de construção, que pode ser todo ou cada. Aqui tem um tipo de construção que quer dizer completo, absoluto. Então ele é o pantocrator. Ele é tanto pantocrator que no capítulo de número 5 do livro de Apocalipse, lá embaixo, repete a mesma construção gramatical de proskínio, claro que ali está em elipse a expressão autu, no caso dativo, que se refere e o adoraram, o Pai e o Filho. Mas a expressão o adorar é singular, da mesma expressão singular que se refere em Mateus 28, a expressão eis onoma, para dentro do nome, na autoridade do nome do Pai, na autoridade do nome do Filho e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Tá? Fazer perguntas como estas são perguntas simples que um trinitário treme. O Fábio já tinha respondido. Todavia, Marcelo Tafona é ruim de gramática, de sintaxe, de entendimento. O andamento continua. Neste terceiro bloco, nós temos a réplica do querido Marcelo Tafona. Por isso, Marcelo Tafona pode dispor de 7 minutos para estar fazendo a sua réplica, usando argumentos rebuscativos que o senhor quiser para construir seus argumentos dentro desses 7 minutos. Tempo na tela, Ronaldo Lima. Marcelo Tafona, fica à vontade. Então, eu só queria dizer para o senhor Elton Maia, que essa sua fala aí está totalmente errada, porque não tem tréplica, tá? Então não pode ter tréplica nem na pergunta e nem na resposta, tá? Tréplica, é indevida. Mas o senhor parece que está tomando partido aí do Euler, é uma crítica à sua pessoa, porque o senhor foi aluno dele, tá? E o senhor está errado no que o senhor falou. Não tem tréplica em ponto nenhum, tá bom? Eu podia até exigir a perda de tempo dele como é a regra do debate, mas eu não vou, não. Tá? Eu não concordo com a sua colocação, não. Mas vamos lá o que o professor Euler Lopes falou, né? Eu perguntei a ele onde tem um texto que diz que Jesus é todo-poderoso. Não tem. Aí ele faz um malabarismo ali, gramatical, que ele pega um monte de gente inocente que acha que o que ele falou está correto. Ele chegou e citou Mateus, capítulo 28, versículo 18. Tá aqui, Mateus 28, versículo 18. Está aqui, Jesus aproximando, falou-lhes, dizendo,
toda a autoridade, exousia, me foi dada. Mas peraí, Deus é uma trindade. A trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são iguais em tudo. Eles têm o mesmo poder, a mesma eternidade para o passado, eles têm a mesma autoridade, o mesmo conhecimento. Agora, como que alguém que tem toda a autoridade, tem todo o poder, recebeu toda a autoridade? Aí quer dizer, Jesus é o Todo-Poderoso, porque ele disse que faz uma junção disso. O Euler Lopes gosta disso, de aparecer de gramática. Ó, gente, vai lá, se inscreve no canal do Euler Lopes, que é isso que ele quer, tá bom? Então quer dizer que Jesus é o Pantocrator. Por que não tem a palavra ali, que ele é o Todo-Poderoso? Por que não foi usada a palavra Dinamis, que ele recebeu todo o poder? Mas sim toda a autoridade, que é o poder de decidir. A ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. O que é céu e terra no contexto aí? O domínio celestial e o domínio terrestre. Quando Deus ainda não tinha criado nada, será que Deus morava no céu? Este céu onde as criaturas celestiais vivem? Não. Deus, ele habita em luz inacessível. Quando o texto diz que Jesus afirma ter recebido toda a autoridade no céu e na terra, ele recebeu autoridade sobre a criação celestial e sobre a criação terrestre. Então, quando o texto diz claramente da boca de Jesus, Jesus nunca mentiu, mas o senhor Euler Lopes é o todo mentiroso. Porque ele está dizendo que Jesus está mentindo. Porque se Jesus é todo poderoso, como é que ele recebeu? Aí ele vai lá e cita Apocalipse 4:10. A palavra ali não tem nada a ver com a palavra. Lá é lambano, aqui é didomi. Não tem nada a ver com a palavra usada ali em ter sido dada toda a autoridade. Mas uma coisa mais interessante é que ele usa Filipenses 2:5. Olha que interessante, né? Filipenses 2:5. Filipenses, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Olha Jesus o Todo-Poderoso aqui, ó. Diz assim o texto, ó. Vou botar aqui numa versão mais fácil de entender. Está aqui. Olha só o Todo-Poderoso. Tende em vós aquele sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, a palavra ali é morfê, aquilo que se pode perceber pelos olhos. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus, ele tinha a forma espiritual, ó. Não considerou como usurpação o ser igual a Deus. O senhor Euler Lopes diz que Jesus não era igual a Deus, porque Deus só existe um igual a ele, que é ele mesmo. Eu tenho áudio, é aquele áudio que eu toquei mais cedo. Quer dizer, então o próprio Euler Lopes se declara um mentiroso quando ele diz que se infiltrou para saber. É mais mentiroso ainda, que você não precisa se infiltrar em meio de testemunho de Jeová, você saber o que elas pensam, não. É claro o que elas pensam. Mas diz assim, ó, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Quer dizer, Deus agora foi servo de quem? Dele mesmo? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, olha só. Pelo que também Deus, não foi o Pai, foi que Deus o exaltou soberanamente. Mas para aí, se Jesus já é o Todo-Poderoso, se Jesus já é o soberano, ele foi exaltado ao quê? A soberano, super soberano? Então você vê que o contexto mostra que o Euler Lopes mente. Ele é um malabarista. Ó, ele deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre o joelho de todos os que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua que confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de quem? Do Deus Pai. Ué, por que não para a glória da Trindade? Por que não para a glória de Jesus? Por que não para a glória do Espírito Santo? Por que não para a glória dos três? Então o senhor Euler Lopes é um mentiroso. Ele pega e usa gramática grega para enganar quem não conhece nada de gramática. E eu volto a dizer, ele conhece bastante. O problema é a mentira. Está cego, soberbo, igual a Satanás. O senhor é um soberbo, um mentiroso, igual o faraó do Egito, e o senhor faz isso aí para aparecer, o senhor quer like. Então, gente, quem gosta do Euler Lopes, vai lá e dá like nos vídeos dele. Agora, dizer que ali é o Pantocrator, em Mateus 28:18, é forçar demais a barra. Então, eu volto a dizer, Jesus é Deus? É, porque ele é poderoso, ele é filho de Deus.
Agora, ele não é o mesmo Deus que o Pai. Ele não é a mesma pessoa e ele não forma o mesmo Deus. Por quê? Porque Jesus, que nunca mentiu, disse que o Pai, não o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai é o único Deus verdadeiro. Então, o senhor Euler Lopes declarou aqui que ele é mentiroso, porque ele disse que falou uma coisa, mas que não era verdade. Agora ele está dizendo outra. Ele tem a cara de pau de vir aqui debater Trindade comigo. Quando ele diz que a Trindade não existe, ele não consegue mostrar conceitos que mostrem um Deus em 3 pessoas. Ele vai mostrar Pai Deus, Filho Deus, Espírito Santo Deus. Beleza. Agora, mostrar isso de forma clara é muito difícil, porque a Bíblia também fala que o ventre é Deus, a Bíblia fala que Moisés era Deus, a Bíblia fala que o diabo também era Deus. Ele agora vai botar todo mundo no mesmo balaio?